em nosso Senhor Jesus Cristo, amados paroquianos de Nossa Senhora do Rosário. Hoje, terça-feira da 16ª semana do Tempo Comum, nós vamos escutar a Palavra de Deus, o Evangelho indicado para esta terça-feira. Depois, fazemos uma pequena e simples reflexão. O Evangelho é de Jesus Cristo, segundo Mateus, capítulo 12, versículos que vão do 46 ao 50. Naquele tempo, enquanto Jesus estava falando às multidões, sua mãe e seus irmãos ficaram do lado de fora, procurando falar com ele. Alguém disse a Jesus: "Olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar contigo." Jesus perguntou àquele que tinha falado: "Quem é minha mãe? E quem são meus irmãos?" E estendendo a mão para os discípulos, disse Jesus: "Eis minha mãe e meus irmãos, pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe." Querido irmão, irmã muito querida em nosso Senhor Jesus Cristo, que alegria podermos nos encontrar nesta terça-feira para escutar e refletir a Palavra de Deus. Por sinal, no início do Santo Evangelho, nós vimos Jesus falando às multidões, falando para muitas pessoas. Quem sabe alguns dando atenção para aqueles ensinamentos, outros nem tanto. Como em nossos dias, Jesus, de um outro jeito, de outra maneira, continua falando às multidões, fazendo com que a sua palavra e seus ensinamentos cheguem às pessoas. Alguns param, conseguem escutá-lo, outros, quem sabe, não estejam nem aí. Tanto faz como tanto fez. Falando para aquela multidão, aquelas multidões, diz que alguém fala para ele: "Tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar contigo." Então, tua mãe e teus irmãos estão aí fora, em meio àquelas multidões. E Jesus vai dizer quem é minha mãe e quem são meus irmãos. Quem sabe esta atitude de Jesus tem assustado alguns, como ainda assusta em nossos dias. Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? A família, nós sabemos, muito importante na minha, na sua, na vida de todos nós. Por sinal, um dos mandamentos da lei de Deus nos pede o honrar, o amor, o carinho para com nossos pais, para com a família como um todo. Honra pai e mãe e terás vida longa. E Jesus, o Filho de Deus, Filho da Virgem Maria, vim com um questionamento deste: quem são minha mãe e meus irmãos? Quem é que diga minha mãe e meus irmãos?
O que está por trás disto? A família é muito importante. Foi, é e continuará sempre importante. Mas na vida do Padre, na vida de todos nós, a centralidade deveria estar em quem? Muitas vezes nós não, assim procedemos. A centralidade deveria, ou deve estar na pessoa de Jesus, no anunciar o reino de Deus. Então Jesus, ele tinha esta consciência que nós também deveríamos ter. Todos e todas são muito importantes nas nossas vidas. Nossas famílias são importantíssimas nas nossas vidas. Mas a pessoa de Jesus, muito mais. O amor a Deus sobre todas as coisas. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Então, o amor a Deus em primeiro lugar. Isto não quer dizer que venhamos, deixar de lado, que venhamos desprezar nossa família ou nossas famílias. Mas a centralidade primeira deve estar em Jesus, no reino de Deus. E ele tinha esta consciência. Depois, o fazer a vontade é o que ele vai dizer no final. Pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Então, todo aquele que faz a vontade do meu Pai. Então, o aderir a Deus, o escutar a palavra de Deus, colocar esta palavra de Deus em prática, que é o fazer a vontade de Deus, nos torna uma única família. Quer dizer, a adesão a Jesus, o ser discípulo dele, discípula dela em Jesus, aliás, discípulo dele, discípula dele também. Em Jesus nós formamos uma única, uma só família. Então, o ser discípulo de Jesus, buscar fazer a vontade do Pai, a vontade de Deus, escutar a palavra de Deus, nós nos tornamos uma só, uma única família. Os laços sanguíneos são importantes, sim, mas Jesus estende a família consanguinamente falando ao fazer a vontade de Deus, a vontade do Pai. Alarga este conceito de família. Padre Adilberto, você, meu irmão, minha irmã, nós estamos buscando fazer a vontade de Deus, a vontade do Pai, escutando os seus ensinamentos, colocando estes ensinamentos em prática. Logo, em Jesus, com Jesus, nós formamos uma só família e podemos ser considerados mãe, irmãos, irmãs de nosso Senhor Jesus Cristo. Não só por causa dos laços sanguíneos. Os laços sanguíneos também nos faz ser da mesma família, mas Jesus, ele amplia, alarga esse conceito de família. Somos todos filhos e filhas de Deus e devemos, como família dele, fazer a vontade dele. E com Jesus, em Jesus,
nós formamos uma só família. Concluamos esta nossa reflexão rezando a oração que o próprio Jesus nos ensinou. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Antes de pedir que Deus nos abençoe, amanhã, quarta-feira, dia 22, quinta, 23, sexta, 24 e no sábado, 25, nós vamos nos encontrar na comunidade de São Cristóvão, celebrando o tríduo em honra ao padroeiro daquela comunidade. Em nossa paróquia nós temos um bairro que tem como padroeiro São Cristóvão e que recebe o nome do seu padroeiro. Então nós vamos nos encontrar por lá. Então amanhã nossa reflexão, quarta, quinta, sexta e sábado, será dentro da própria Santa Missa, da celebração da Eucaristia. Um bom dia para todos, muito obrigado e que Deus nos abençoe. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Sejamos verdadeiras famílias de nosso Senhor Jesus Cristo.